Mudança histórica no STF. Veja só, imagine você com 70 anos de idade, muito bem vividos, encontra o amor da sua vida e resolve casar. Veja que maravilha! Porém, era barrado pela legislação brasileira, porque tinha obrigatoriedade de casar no regime da separação legal de bens. E aí, que absurdo, né? Então fica comigo que eu vou explicar melhor toda essa história. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista nessa área de direito de família e sucessões e já venho pedir a vocês que se inscrevam aqui no meu canal, ativem o sininho para receber todas as notificações e se tiver com dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder pessoalmente. Ah, e não esquece de deixar o like ao final do vídeo. Veja só, recentemente, no dia 1º de fevereiro de 2024, o STF mudou o entendimento. A partir de agora, pessoas que se casem com 70 anos de idade podem escolher livremente o regime de bens que desejam adotar. Pois é, antigamente era obrigatório se utilizar o regime da separação total de bens. Não tinha como escolher. Casou com mais de 70 anos um dos cônjuges, tinha que escolher o regime da separação total. Mas o entendimento do STF modificou. Agora, no momento do casamento, o idoso ele pode expressar o desejo do regime de bens que ele quer adotar dali para frente. Como ele quer que seu patrimônio seja dividido, como ele quer que seja feita a divisão, ele pode escolher livremente no ato de realização do casamento. Veja que coisa boa, é uma independência ao idoso. Afinal de contas, a expectativa de vida no Brasil, a gente sabe que aumentou bastante. E nossos idosos com 70 anos de idade estão plenamente capazes, plenamente ativos e sim, são capazes de escolher qual regime de bens eles querem adotar quando de um casamento. Então imagine só uma situação concreta, João e Maria. Eles se conhecem, ambos com mais de 70 anos de idade e resolvem casar. Resolvem juntar as coisas e casar e viver juntos. A partir desse momento, no ato da celebração do casamento, quando eles forem ao cartório da entrada no pedido, eles podem optar livremente qual regime de bens eles querem dispor. O impacto do regime de bens no casamento, eu já expliquei anteriormente no outro vídeo, é fundamental, pois vai ser esse regime adotado que vai estipular como será a divisão de patrimônio em caso de falecimento de um deles, como será a divisão de patrimônio em caso de um futuro divórcio e qual vai ser o impacto em relação ao regime de bens escolhido. Então, é fundamental a escolha do regime adequado ao casal. O que é que eles pretendem dali para frente? Como querem que o patrimônio que foi construído seja dividido no futuro, seja partilhado? Então, João e Maria vão poder agora livremente dispor e escolher o regime de bens que eles desejam adotar. Mas tem que lembrar o seguinte: essa nova decisão do STF, ela não retroage, ou seja, os casais que já com mais de 70 anos tiverem contraído o casamento, as núpcias, não retroage, eles não têm mais o direito de optar pelo regime de bens. Aí, nesse caso, só judicialmente, eles podem ir à justiça, como qualquer casal, e pedir a modificação do regime de bens, mas é um processo judicial. Essa decisão passa a valer para os casamentos realizados a partir de então, que existe essa livre disposição dos idosos de escolher o regime que eles desejam casar. E é preciso ficar claro que, se no momento do casamento eles não optarem por nenhum regime de bens, sim, vai ser adotado o regime da separação obrigatória de bens, da separação legal de bens. Vai ser adotado o mesmo regime que anteriormente era adotado de maneira obrigatória. Então, atenção você aí que tem mais de 70 anos ou que está próximo à essa idade, mas que está pensando em casar, seja a primeira, a segunda, a terceira, enfim. Se você pretende casar, é bom ficar atento para, no momento do casamento, você pode optar sim pelo regime de bens que você deseja com seu novo cônjuge. Essa atualização é mais do que um reconhecimento, é uma abertura de mente, é uma abertura de capacidade de autonomia aos idosos, que vinham se sentindo muito restritos em relação a essa obrigatoriedade de regime de bens. Lá atrás, a gente sabe que um idoso com 70 anos de idade não era capaz nem de discernir muitas vezes. Já era uma pessoa muito vulnerável, muito frágil. Mas atualmente a gente sabe que essa não é a realidade. Com a prática de exercício físico, de uma alimentação saudável, os idosos têm uma expectativa de vida muito maior e uma qualidade de vida muito melhor. Então sim, as pessoas hoje com 70 anos têm plena capacidade e discernimento para escolher o regime de bens que desejam contrair núpcias. Então isso sim foi um avanço na legislação brasileira,
Na minha opinião, foi um avanço. Existem juristas e doutrinadores que acham que não, que foi um retrocesso. Mas, na minha opinião, foi um grande avanço e uma grande possibilidade a essas pessoas com mais de 70 anos de sim escolher exatamente o regime que desejam casar. Agora eu vou responder algumas perguntas que são mais frequentes sobre esse assunto. Primeira dúvida que é muito frequente: se os casais com mais de 70 anos que vierem a casar precisam efetivamente, eles já estão totalmente livres do regime da separação. Como eu disse anteriormente, não, eles não estão totalmente livres. No momento do casamento, eles precisam expressar o desejo, qual regime de bens eles querem que seja adotado, e aí esse regime vai ser adotado. Se não for expressa essa vontade, sim, vai ser adotado o regime da separação total de bens. Então é preciso ficar bem claro isso. Não é automaticamente que se adota outro regime, não. É preciso você expressar à vontade qual regime vocês desejam para que possa ser adotado. Caso contrário, será adotado da separação total de bens, sim. Outra pergunta: em que momento é feito essa oficialização do regime de bens? No momento que você vai no cartório, que o casal for no cartório, dá entrada nos papéis para pedir a abertura do casamento, ele já tem que expressar a vontade de que deseja qual regime de bens que eles desejam que seja adotado. Ou seja, logo quando for dar entrada no processo do casamento, já tem que ficar bem claro qual regime eles pretendem adotar. E para os casais que já tiveram um casamento com mais de 70 anos, mas teve que obedecer o regime anterior legal, que era a separação obrigatória de bens, pode modificar, como eu disse anteriormente. Naturalmente, eles não podem mais modificar, só por um processo judicial que pode ser alterado o regime de bens. Mas nesse caso, com mais de 70 anos, tem que ser adotado a lei anterior da época do casamento. Então, sim, eles têm que continuar com o regime da separação obrigatória de bens. Só os casamentos realizados a partir desse novo entendimento do STF, que foi 1º de fevereiro, agora desse ano 2024, é que poderá ter essa opção pelo regime de bens para pessoas que casarem com mais de 70 anos de idade. O regime de bens, será que ele pode influenciar? A escolha do regime de bens pode influenciar na vida financeira daquele casal? Sim. Inclusive, anteriormente eu já fiz um vídeo explicando que, no momento que resolve casar, é fundamental que esse casal já pense e escolha adequadamente o regime que eles pretendem adotar, pois isso pode influenciar totalmente na vida financeira. As dívidas contraídas pelos dois podem ser atingidas quando da escolha de um regime de bens que não condiz com o desejo dos dois. A questão da organização financeira, das dívidas, dos custos, lembrando que não vai influenciar a questão de pensão alimentícia, isso aí não vai ter qualquer alteração. Independente do regime escolhido, permanece a obrigatoriedade de pensão alimentícia entre cônjuges, caso fique comprovado realmente a necessidade de um deles, mas é fundamental lembrar que todo o regime de bens escolhido vai ter um impacto direto na vida financeira desse casal, então é preciso atenção e organização quanto a isso. E onde eu encontro uma orientação confiável? Procure um advogado especialista. Por meio de um advogado especializado em direito de família, ele vai poder lhe orientar da melhor forma e explicar detalhadamente os impactos da escolha de qualquer regime de bens. Muitas pessoas desejam casar, se preocupam com a festa, com o evento, com o momento, quem serão os convidados, como será a questão do buffet, como será a comida, mas esquecem de escolher o principal, que é o regime de bens. Isso é fundamental e muitas vezes só vem se atentar a isso quando de um divórcio ou até quando do falecimento de um dos cônjuges. Então fiquem atentos da importância. E você aí que tem mais de 70 anos, saiba que foi uma vitória esse novo entendimento da legislação e que sim, ao casar você pode agora livremente dispor e no momento do casamento escolher qual regime de bens você deseja que seja adotado. Bem, estou chegando ao final desse vídeo, espero ter esclarecido a vocês esse novo entendimento do STF que tem causado muito burburinho, digo a vocês, no mundo jurídico, principalmente entre nós advogados do direito de família e sucessões. Espero ter aberto a mente de vocês, esclarecido, trazido informações úteis e peço mais uma vez, não deixem de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para notificações e deixa seu like aqui embaixo que isso vai me ajudar bastante para produzir cada vez mais conteúdo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!